ceviche. Esse é um prato que o peixe nunca encostou numa panela, nunca viu uma chama, nunca passou perto de um fogo, mas mesmo assim ele tá cozido. E hoje a gente vai tentar entender como isso é possível. Fala pessoal, Luqueca por aqui e hoje a gente vai fazer um ceviche. Do jeito certo, tradicional, sem muita firula. Eu fui pra Lima ano passado pra ver o Flamengo e eu aproveitei e comi um monte de ceviche e dei uma estudada nos sabores que envolvem esse prato tão tradicional que se tornou o prato nacional do Peru. E além da receita, eu vou te explicar o que acontece com a proteína do peixe quando ela entra em contato com o limão. Porque quando você entende esse processo, você para de seguir a receita no automático e começa a controlar o ponto exato do seu ceviche só de olhar pro peixe. Antes de mais nada, você vai ganhar uma Libertadores em cima de um rival nacional, em cima desse like aí se esse vídeo fizer sentido na sua vida. Se inscrever no canal se você ainda não for Luquecker e vem comigo! Beleza, antes da gente botar a mão no peixe porque ele tá bem fresquinho, a gente vai entender o que rola dentro do ceviche e por que a gente consegue fazer um peixe que tá ali meio cozido sem a gente usar nenhuma fonte de calor. Isso é porque as proteínas dele estão todas enroladas em si mesmas. Elas estão tipo bem apertadinhas assim. E aí como elas estão bem apertadinhas, a luz consegue passar entre elas. E aí você consegue ver ele mais translúcido. E por isso que a textura é mole também. Agora quando você joga esse peixe numa frigideira, o calor faz essas proteínas se desenrolarem e formarem umas redes. Elas se conectam umas às outras e esse processo chama desnaturação da proteína. E é por isso que esse peixe fica opaco e fica bem mais firme. E aqui vem o ponto-chave do ceviche. Não é só o calor que faz as proteínas desnaturarem, a acidez também faz a mesma coisa. Quando o suco do limão, que tem um pH ali por volta de 2, que é muito ácido, quando ele entra em contato com as proteínas do peixe, ele quebra as ligações que mantêm elas enroladas e as proteínas se abrem. Elas se rearranjam e se conectam entre si. O resultado visual é idêntico, o peixe fica opaco e mais firme. Mas tem umas diferenças importantes, tá? O calor desnatura as proteínas de forma completa e rápida, e aí ele mata as bactérias. E o ácido vai penetrando de fora para dentro, bem mais devagar. E é por isso que o centro do peixe do ceviche ele costuma ficar um pouquinho mais cru, sabe? Também dá aquela textura mais sedosa, que é a alma do prato do ceviche. Mas aí a gente tem que entender que o ácido ele não esteriliza da mesma forma que o calor. Então o frescor do peixe que você está usando é absolutamente essencial. E esse não é um prato muito para economizar não, é um prato para você usar o melhor peixe que você encontrar. E é exatamente por isso que no Peru o ceviche historicamente é um prato ali de comer no café da manhã ou então no almoço, não no jantar. Porque o peixe era fresco só de manhã, eles pescam na manhã e aí você come o peixe mais fresco possível, quando ele chega do mar. Essa tradição existe por um entendimento intuitivo da ciência que a gente acabou de explicar. Agora bora pros ingredientes, porque o que eu mais gosto nessa receita aqui é a simplicidade. Aí repara que não tem azeite, não tem alho, não tem gengibre, é limão, peixe, pimenta, cebola e coentro, porque eu gosto, mas coentro não é obrigatório não. Primeiro a gente vai cortar o nosso peixe em uns cubos de mais ou menos 2 centímetros, não muito pequeno e não muito grande. E lembra que eu falei que o ácido penetra de fora para dentro e que ele faz isso de uma forma mais devagarzinha? Então o tamanho do corte controla a velocidade desse processo. Os cubos menores têm mais superfície exposta, então desnaturam mais rápido. Só que aí se ele for muito pequenininho também, ele pode passar do ponto muito rápido e ficar borrachudo. Os cubos maiores mantêm o centro mais protegido, e aí demora mais e você vai ter uma textura mais de peixe cru que não é tão agradável, não é o que a gente quer aqui. Então tentar achar um ponto ali de equilíbrio, um meio termo. Corta o peixe e coloca numa tigela. Aqui a gente vai temperar com sal e misturar delicadamente. E agora esse é um passo que muita gente pula. A gente vai deixar esse peixe curar e descansar por uns 3 minutinhos. Nesses 3 minutos o sal começa a trabalhar por osmose. Ele puxa um pouco da umidade do peixe e isso faz duas coisas. Isso tempera o peixe por dentro e prepara as proteínas da superfície para reagir melhor com o ácido depois. É um passo pequeno que faz diferença no resultado final. Enquanto o peixe descansa, vamos para as pimentas. Corta a pimenta no sentido do comprimento, retira as sementes e a parte branca interna, que é ali que está a maior concentração de capsaicina, que é o composto que dá ardência e que dá uma indigestão também na pimenta, e pica bem a polpa da pimenta. Vamos pegar meia cebola roxa e cortar em julienne, mas um julienne bem fininho, seguindo as fibras da cebola. Cebola roxa é clássica no ceviche peruano, ela tem menos ardência do que a branca, e no contato com o ácido ela macia e ela cria um pequeno dulçor. Ela tira aquele sabor mais agressivo de cebola. E aí ela tem uma crocância e um dulçor sutil que vão complementar bem esse prato bem gostoso. Agora que o nosso peixe já curou um pouquinho, a gente junta tudo, adiciona a cebola, adiciona as pimentas e espreme os limões Tahiti e o limão siciliano. A combinação aqui dos dois limões também é interessante. Lemões. O Tahiti é mais ácido e ele é mais direto assim na acidez. E o siciliano ele é um pouco mais suave, floral, ele é mais aromático. Eles juntos criam um caldo complexo e que se você usar só um tipo, você não ia ter toda essa complexidade de aromas e sabores. E aqui vale a gente lembrar para não esmagar muito a casca do limão. A gente vai espremer com um pouquinho de cuidado. Porque a casca do limão ela tem uns compostos amargos, tipo um que chama limoneno, que em excesso deixa muito amargo o seu ceviche. E você quer aqui uma acidez mais limpa e não muito amarga do limão. Aí agora a gente prova, ajusta o sal, se precisar de mais limão a gente espreme mais limão, porque cada limão tem um pouquinho de caldo, então a gente vai ali regulando no que vai ficando gostoso pra gente. Ajusta o sal e finaliza com coentro. E agora vem um passo que é bem característico antes de servir o ceviche. A gente coloca umas pedrinhas de gelo na mistura. O frio. Mas por que isso? O gelo ajuda a manter esse frescor do peixe e ele trava também esse processo da desnaturação das proteínas. Você não quer que o limão continue cozinhando o peixe indefinidamente. Então ele deixa ali o seu ceviche no ponto que ele tem que ficar. E esse é um ponto que eu vejo que muita gente erra no
ceviche. Ceviche não é para marinar por 40 minutos. No Peru moderno, o ceviche é preparado e servido quase que na hora. Alguns cevicheiros de Lima misturam o peixe com limão e servem em menos de 2 minutos. A ideia é que a desnaturação ácida da proteína seja mínima. Você quer sentir o sabor do peixe fresco e não o sabor de peixe cozido no ácido. É isso, a tradição peruana na sua essência. É sobre deixar o peixe brilhar. Repara como são poucos ingredientes e quanto dá de impacto visual. Tem branco, tem roxo, tem vermelho, e isso não é acidente, é uma receita que foi pensada ao longo de séculos, para ser além de gostosa, muito bem apresentada. E esse caldinho que fica no fundo do prato é o que é o famoso leite de tigre. E no Peru ele é até servido num copinho como entrada e muita gente jura de pé junto que ele é remédio para ressaca também. O ceviche é o prato nacional do Peru, e não é exagero, é oficialmente declarado patrimônio cultural do país. E o legal é que não existe só um ceviche peruano, existem centenas de variações regionais. E é isso, galera. Esse é o ceviche que eu gosto de fazer, o ceviche que eu acho mais gostoso e ele respeita bastante as tradições da cultura peruana. Me conta aí com qual acompanhamento você gosta de comer o seu ceviche e fica de olho porque vai ter muito mais coisa por aqui. Beijo, beijo e obrigado, valeu!